de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dia 7 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isto que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nos mostra que Jesus veio para curar, afastar o mal, não importando quais eram as pessoas, e assim foi cumprida sua missão na terra. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Aí, Jesus se aproximou, deu a mão para ela e ela logo se curou. Aí, era um pouco mais tarde, no pôr do sol, os doentes possuídos por demônios foram até Jesus e Jesus curou eles. Ao entardecer, Jesus foi num lugar deserto a rezar. Depois ele retornou e voltou. Aí retornou. Aí ele foi e pregou o Evangelho. Eu entendi do Evangelho de hoje que Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão. E aí a sogra de Simão estava doente com muita febre. E aí Jesus curou e aí saiu para a cidade inteira para curar as outras pessoas. E todo mundo estava assistindo. E aí, de noite, de madrugada, Jesus saiu e foi lá e ficou sumido. E aí seus discípulos foram se procurar e aí eles foram lá e acharam. E aí Jesus falou: "Vamos aos lugares, aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi por isso que vim." No Evangelho de hoje fala que Jesus saiu para curar as pessoas doentes e dos demônios.
Aí o Jesus pode curar todos nós, todas as pessoas. É só a gente acreditar, ter fé e rezar. No evangelho de hoje, Jesus estava saindo da sinagoga e foi à casa de Simão, pois sua sogra estava doente. Jesus a curou e depois curou todos os outros que não estavam bem ou estavam possuídos por um espírito do mal. Ele entregou a luz aos que tinham trevas e curou todos. Eu entendi deste evangelho que naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Quando eles chegaram lá, a sogra de Simão estava passando mal, com febre. E logo após, eles foram e contaram para Jesus. Aí Jesus se aproximou, segurou a mão e ajudou a se levantar. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Aí depois da tarde, depois do pôr do sol, levantaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, que não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem era ele. Aí de madrugada, ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto, sem ninguém. Aí os Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. E quando o encontraram, disseram: todos eles estão te procurando. Aí Jesus respondeu que vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Aí ele andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. E foi isso que eu entendi do Evangelho. Oremos ao Senhor. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.